Denúncia real dessa avó. A estratégia inusitada que a fez escapar de uma violência terrível. Na pequena cidade de São Veríssimo, onde as tardes quentes e tranquilas eram frequentemente rasgadas por gritos e tiros, Dona Arlete, uma avó de cabelos brancos e olhar perspicaz, estava prestes a se transformar na heroína não oficial de sua comunidade. Lucas, seu neto de 17 anos, andava inquieto, seu sorriso agora substituído por temores visíveis. O tráfico, com suas garras afiadas, ameaçava o jovem, como um predador em busca de sua presa. Quando Arlete soube que um criminoso conhecido como Tigre havia colocado um molho em Lucas, seu coração se apertou. As autoridades, elas eram apenas uma sombra, com medo de se opor ao poder do Tigre, mas a velha não era mulher de se entregar facilmente. Qualquer um que conhecesse seus quitutes sabia que ela era resistente. Com um plano em mente, decidiu se disfarçar de vendedora de doces caseiros. Quem iria notar uma avó com um carrinho de doces? Pensou. Assim, armada com suas iguarias, bolos de cenoura, brigadeiros e biscoitos amanteigados, ela começou sua jornada pelos cantos escuros da cidade. Com passos leves e olhar perspicaz, Arlete se infiltrou nos pontos de venda de drogas. A cada conversa com os viciados e os jovens que pareciam mais perdidos do que nunca, ela coletava informações valiosas. O cheiro de fumaça e a tensão pulsante tornavam o ambiente sufocante, mas Arlete mantinha-se firme. Suas mãos tremiam levemente a cada aviso que ouvia sobre o tigre. A adrenalina corria em suas veias. Em uma dessas visitas, uma jovem, com uma voz baixa e olhar aterrorizado, lhe contou sobre como o tigre não forjava apenas a brutalidade do tráfico, mas também sussurrava sobre segredos enterrados que se ligavam à sua própria família. Um nó se formou em sua garganta. Que verdades sombrias seriam essas? A cada informação que coletava, o peso de sua descoberta crescia, como se o peso do mundo estivesse em suas costas. Entre os doces e as conversas nervosas com Lucas, que notava a ansiedade na avó, Dona Arlete enfrentou um dilema doloroso. O que fazer com o que descobrira? O calor dos dias se tornava insuportável e a sombra do tigre se estendia, engolindo não só Lucas, mas toda a cidade. A pressão aumentava. A avó, determinada a expor as atividades criminosas, sabia que poderia abalar a estrutura que sustentava a gangue. Mas, quando estava prestes a dar o próximo passo, uma reviravolta a surpreendeu. Ao se encontrar com um informante em um beco escuro, tudo que ela achava que dominava fugiu da sua mão. A espada do destino a aguardava ali, e a tensão era palpável. O que aconteceria quando ela finalmente se visse cara a cara com o tigre, aquele homem, temido por todos? E Lucas, estaria ele a salvo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer o alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Dona Arlete ficou paralisada. No beco escuro, o coração batia forte e descompassado, como se quisesse escapar pelo peito. A luz pálida de um lampião iluminava a cena, revelando o informante, um rapaz magro de expressão nervosa. Mas algo não parecia certo. Quando ele começou a falar, sua voz tremia. Dona Arlete, não sei como te dizer isso, mas o tigre. Ele hesitou, o olhar aterrorizado. Um barulho de passos ecoou ao fundo. A velha avó sentiu um frio na barriga. Antes que o informante pudesse terminar, um grito cortou o ar. Essa velha acha que pode se meter? Uma figura alta apareceu às sombras, e Arlete reconheceu a voz. Era o próprio tigre. Mas quando ele se aproximou, seu olhar foi direto ao informante e Dona Arlete percebeu algo. O rapaz não estava apenas assustado. Ele estava desesperado. Tô falando que não vale a pena. Essa mulher não sabe de nada. Ele tentou escapar, mas Tigre o agarrou pelo pescoço. E então aconteceu. Em um movimento brutal, o criminoso fez um gesto rápido e, com uma lâmina brilhante, silenciou o jovem. Uma onda de choque percorreu o corpo de Arlete. O beco mergulhou em um silêncio sepulcral e, ao mesmo tempo, agonizante. O corpo do informante caiu. Dona Arlete queria gritar, mas o som morreu em sua garganta. O tigre virou-se para ela, um sorriso sádico espalhando-se em seu rosto. Agora você tá sozinha, vó. O que vai fazer? A afronta dele era cortante. Ela recuou, as pernas trêmulas. Por que faz isso? Por que machuca quem não pode se defender? O que Arlete não sabia era que aquelas palavras tinham peso. O que parecia ser um homem cruel começou a se transformar diante dos olhos dela. O tigre piscou uma vez e surpresas começaram a surgir. Você sabe, todo mundo tem um preço. Você só não conhece o meu. O que Arlete não percebeu é que enquanto falava com ele, sua mente trabalhava a mil. O passado do tigre era um mistério, e uma ideia aterrorizante cruzou seu caminho. Ela já ouvira sussurros, mas nunca os conectou. Você não fez o quê? Sua voz falhou. Você não pode ser o filho da dona Neide, a mulher que desapareceu naquelas redondezas muitos anos atrás. E naquele momento, a mudança na expressão do tigre foi instantânea e letal. O olhar intenso que antes escondia desdém, agora revelava algo mais profundo. Raiva e tristeza, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Calha a boca! Você não sabe do que está falando. Mas Ben Arlete sentia a adrenalina pulsando, como se uma verdade estivesse emergindo. Antes que ela pudesse reagir, ele fez um movimento brusco, mas não em direção a ela. Um grito ecoou mais uma vez. Lucas estava chegando, correndo desesperado, e com ele mais de uma dúzia de jovens da cidade que, atraídos pelos gritos, se aproximavam com rostos preocupados. A tensão era palpável. O tigre ficou preso entre o instinto de defender sua identidade e o choque de ser exposto. Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E o que isso significaria para Lucas? E para a própria Dona Arlete? O peso da verdade pairava no ar. O grupo parou em seco, todos com olhos arregalados, sem saber se deviam ajudar
ou recuar. Arlete sentiu o nó na garganta apertar. O que ela havia desencadeado? Uma luta pessoal que ameaçava envolver não apenas ela e seu neto, mas toda a comunidade que tanto amava. A luz do lampião tremeluziu, como se antecipasse o clímax da história. O que viria a seguir? O grupo parou em seco, todos com olhos arregalados, sem saber se deviam ajudar ou recuar. Toda a tensão parecia paralisar o ar. Dona Arlete sentiu o nó na garganta apertar. O que ela havia desencadeado? Uma luta pessoal que ameaçava envolver não apenas ela e seu neto, mas toda a comunidade que tanto amava. A luz do lampião tremeluziu, como se antecipasse o clímax da história. O tigre, nervoso, olhava para os jovens e, em um acesso de fúria, gritou: "Vocês querem ver como as coisas funcionam aqui?" Ele se virou novamente para Arlete, e seu olhar ardia como carvão. Com um movimento brusco, deixou-a lâmina em seu cinto à mostra e deu um passo na direção dela. "Vocês não têm ideia de quem eu sou. Eu sou a lei nesta cidade." Sua voz ecoava pelas paredes do beco e o medo pairava no ar. Mas naquele momento, Lucas tomou coragem. "Não, você não é nada. Você é só um criminoso." A bravura do garoto fez a multidão hesitar. Arlete sentiu um calor crescer dentro de si. Lucas não tentou avisar, mas as palavras não conseguiram sair. O que poderia ele fazer contra aquele monstro? E então, no calor do momento, ela se lembrou do que era verdade. A força dela não era só ser avó, mas ser alguém que sabia mais sobre o tigre do que ele gostaria. "Você não entende, tigre. Todo mundo conhece seu passado. Sabe que você..." Começou a falar, mas ele a cortou com um grito. "Calha a boca, velha!" E o sorriso sádico voltou ao seu rosto. Mas, quando Arlete não desiste, a tensão no beco se altera. Os olhares dos jovens se voltam para ela como se esperassem que algo acontecesse. "Você é o filho da Dona Neide, e ela não foi embora. Ela foi sequestrada." As pessoas falam. Os segredos sempre vêm à tona. A voz da avó tremia, mas as palavras soavam firmes. O olhar do tigre congelou. Ele soltou um brunhido de raiva, mas antes que pudesse reagir, um barulho estrondoso ecoou na escuridão. Uma caminhonete entrou no beco, com as luzes brilhando e motores roncando. O tigre ficou paralisado. Sua expressão de raiva se transformou em uma mistura de medo e surpresa. Com a velocidade de um relâmpago, homens com fardas saltaram do veículo, armados e determinados. Era a polícia, que finalmente decidira agir. "Polícia! Todo mundo no chão!" gritaram. O caos se instalou. O tigre, sob pressão, olhou de um lado para o outro, buscando uma saída. Mas então, algo chocante aconteceu. Um dos policias que avançavam estava usando uma máscara do grupo, e Arlete reconheceu a voz. Era Daniel, um amigo de Lucas, um garoto que ela conhecia desde pequeno. "O que você..." Arlete ficou paralisada. "Você está com eles?" O coração dela afundou. Lucas gritou: "Daniel, o que você está fazendo?" A expressão de Daniel se contorceu. Agora, um verdadeiro dilema havia surgido, revelando uma conexão que ninguém esperava. Ele fez sinal para o tigre. Seu rosto um misto de desespero e lealdade. "Não se mexe, tigre. Não se entrega.
Tem um jeito de sair dessa. O alvoroço tomou conta do beco. Arlete não conseguia acreditar no que via. O menino, que ela considerava como um neto, estava do lado do vilão. O que mais poderia ser escondido? O choque se espalhou como um incêndio. O que Daniel realmente havia prometido? E enquanto tudo isso se desenrolava, a polícia cercava o beco. Mas agora havia outro risco. A verdade que conectava aqueles jovens, o passado de Tigre e a lealdade inesperada. Tudo poderia vir à tona. Arlete não sabia até onde a traição ia. E no meio desse turvelino, a pergunta permanecia: quem realmente estava a favor de quem? E a luta pela verdade se tornava mais complicada. O beco estava envolto em um mistério sufocante, à espera do que viria a seguir. O grupo parou em seco, todos com olhos arregalados, sem saber se deviam ajudar ou recuar. Toda a tensão parecia paralisar o ar. Dona Arlete sentiu o nó na garganta apertar. O que ela havia desencadeado? Uma luta pessoal que ameaçava envolver não apenas ela e seu neto, mas toda a comunidade que tanto amava. A luz do lampião tremeluziu, como se antecipasse o clímax da história. O tigre, nervoso, olhava para os jovens e, em um acesso de fúria, gritou: "Vocês querem ver como as coisas funcionam aqui?" Ele se virou novamente para Arlete, e seu olhar ardia como carvão. Com um movimento brusco, deixou a lâmina em seu cinto à mostra e deu um passo na direção dela. "Vocês não têm ideia de quem eu sou. Eu sou a lei nesta cidade." Sua voz ecoava pelas paredes do beco e o medo pairava no ar. Mas naquele momento, Lucas tomou coragem. "Não, você não é nada. Você é só um criminoso." A bravura do garoto fez a multidão hesitar. Arlete sentiu o calor crescer dentro de si. "Lucas, não!" tentou avisar. Mas as palavras não conseguiram sair. O que poderia ele fazer contra aquele monstro? E então, no calor do momento, ela se lembrou do que era verdade. A força dela não era só ser avó, mas ser alguém que sabia mais sobre o tigre do que ele gostaria. "Você não entende, tigre. Todo mundo conhece seu passado. Sabe que você..." Começou a falar, mas ele a cortou com um grito: "Cale a boca, velha!" E o sorriso sádico voltou ao seu rosto. Mas quando Arlete não desiste, a tensão no beco se altera. Os olhares dos jovens se voltam para ela, como se esperassem que algo acontecesse. "Você é o filho da dona Neide. E ela não foi embora. Ela foi sequestrada. As pessoas sempre vêm à tona." A voz da avó tremia, mas as palavras soavam firmes. O olhar do tigre congelou. Ele soltou um grunhido de raiva, mas antes que pudesse reagir, um barulho estrondoso, com as luzes brilhando e motores roncando. O tigre ficou paralisado. Sua expressão de raiva se transformou em uma mistura de medo e surpresa. Com a velocidade de um relâmpago, homens com fardas saltaram do veículo, armados e determinados. Era a polícia, que finalmente decidira agir. "Polícia! Todo mundo no chão!" gritaram. O caos se instalou. O tigre, sob pressão, olhou de um lado para o outro, buscando uma saída. Mas então, algo chocante aconteceu. Um dos policias que avançavam
Estava usando uma máscara do grupo e Arlete reconheceu a voz. Era Daniel, um amigo de Lucas, um garoto que ela conhecia desde pequeno. O que você? Arlete ficou paralisada. Você está com eles? O coração dela afundou. Lucas gritou. Daniel, o que você está fazendo? A expressão de Daniel se contorceu. Agora, um verdadeiro dilema havia surgido, revelando uma conexão que ninguém esperava. Ele fez sinal pro tigre seu. Rosto misto de desespero e lealdade. Não se mexe, tigre. Não se entrega. Tem um jeito de sair dessa. Enquanto o tigre começava a se mover, tudo parecia um filme em câmera lenta. Arlete, sem entender, notou algo ainda mais surpreendente. O antigo carrinho de doces de Dona Arlete, que havia ficado encostado em uma parede, começou a se mover lentamente, como se tivesse vida própria. Com um barulho ensurdecedor, ele se desatou e avançou na direção dos policiais, causando confusão. Um estrondo ecoou. O impacto foi tão forte que o beco parecia tremer. Canetas de açúcar, doces e caixas de biscoitos voaram pelo ar como projéteis. No meio da desordem, uma das caixas se abriu, revelando um pacote que tinha o nome de Dona Arlete e uma foto dela ao lado de alguns homens desconhecidos. Olhos arregalados, as pessoas hesitaram. A incredulidade tomou conta do ambiente. Você é... Daniel começou, seu olhar sombrio fixo na fotografia. Você e eles. Mas como você sabia? O pânico cresceu e a luz do lampião palpitou, como se quisesse dar um último aviso. A verdade estava prestes a sair à tona, mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Arlete sentia a pressão do mundo caindo sobre seus ombros. Diante da multidão e do tigre, Dona Arlete percebeu que seu passado, há muito enterrado, estava prestes a desmoronar suas defesas. Uma conexão anterior, nunca revelada, e uma traição impregnada nos laços de amizade. O que isso significava para ela e para Lucas? A angústia era palpável. Arlete olhou para Daniel, depois para o tigre, e a única coisa que conseguiu perceber foi a urgência de entender tudo antes que as chamas do confronto consumissem a cidade inteira. E naquele momento, com a verdade batendo à porta, a pergunta mais cruel surgia. Quem eram realmente as pessoas que ela conhecia? E qual era o custo de tudo isso? O grupo parou em seco, todos com olhos arregalados, sem saber se deviam ajudar ou recuar. Dona Arlete sentiu o nó na garganta apertar. O que ela havia desencadeado? A luz do lampião tremeu, como se estivesse respirando, junto com a tensão no ar. Você é... Daniel começou, seu olhar sombrio fixo na fotografia. Você e eles. Mas como você sabia? O caos se desenrolava ao redor, quando Arlete, quase em transe, começou a conectar os fios soltos na sua mente. Uma sirene ecoou pela rua, cortando o silêncio. Um segundo depois, uma explosão reverberou do lado de fora. O beco estremeceu. As paredes pareceram se fechar e todos gritaram em pânico. Tiros ecoaram. O tigre, tomado pelo desespero, virou-se e, em um movimento fluido, começou a correr. Lucas! Arlete gritou, mas ele estava paralisado. O chão tremeu sob os pés
e uma fumaça densa começou a se infiltrar do lado de fora. O barulho da sirene foi substituído por vãos rugidos e gritos, e enquanto o caos crescia, uma sombra familiar surgiu na entrada do beco. Era a mulher que Arlete não via há anos, Dona Neide, com um olhar determinado, mas com a expressão cansada. Arlete, não se mexam! Sua voz cortou o ar e todos a reconheceram. O tigre congelou, a expressão dele se transformando numa mistura de horror e incredulidade. Mãe! Arlete sentiu o chão desabar. A mulher que muitos acreditavam estar morta era a própria mãe do tigre. Cada palavra chegava como uma bomba, jogando mais lenha na fogueira que já ardia no beco. Vocês não entendem! Estão todos em perigo! Dona Neide gritou, enquanto a fumaça a envolvia. Esses homens, eles não estão aqui para ajudar. Eles vieram para acabar com você, tigre. O choque atravessou as linhas de lealdade que pareciam ter se fechado por anos. Arlete estava paralisada entre dois mundos. Daniel olhou para Dona Neide. E sua expressão de medo se transformou em uma confusão palpável. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios como se ele tivesse sido atingido por um raio. Os policiais, confusos, estavam recuando. A situação fugia ao controle. Arlete observou Dona Neide e que o meu pai tinha com o tigre e percebeu que a verdade estava se despedaçando como uma cerâmica quebrada. Deixe-o em paz, Arlete gritou, a voz carregada de emoções. O olhar aflito de Lucas se virava entre os dois lados, seu coração dividido entre a avó e o amigo. Barulhos ensurdecedores de portas quebradas e gritos de um tumulto próximo começaram a se misturar com os ecos de seus próprios pensamentos, criando um caos ensurdecedor. Você precisa escolher, Arlete. A voz de Dona Neide era firme, mas havia um tremor. Ou nós, ou eles. O passado não pode ser ignorado. E em um instante decisivo, tudo mudou. Um brilho ofuscante apareceu entre os destroços. Um disparo. O som atravessou a confusão como uma agulha. Arlete se virou e o mundo ficou em câmera lenta. O corpo de Daniel tombou ao chão. Corações pararam. Gritos ecoaram. A última expressão no rosto dele era de surpresa, uma expressão que nenhum deles nunca esqueceria. A traição se tornava ainda mais profunda. O beco, que antes fervilhava de vida, agora estava mergulhado em uma escuridão densa e opressora. Arlete caiu de joelhos, enquanto a realidade desmoronava à sua volta. O que havia se revelado? Uma questão pairava no ar, pesada e amarga. Quem, afinal, traíra quem? E o que mais estavam escondendo uns dos outros? Não, não, não pode ser. As palavras saíram trêmulas. O futuro de todos estava em jogo, e a batalha pelo que era certo apenas começava, atrás das cortinas de um passado que todos desejavam esquecer. Arlete caiu de joelhos, paralisada pela cena horrível diante dela. O corpo de Daniel estava ali, friamente estirado no chão. Os olhos sem vida, mirando um futuro que nunca viria. A fumaça ainda dançava ao seu redor, e o barulho da sirene
se misturava com os gritos de confusão que ecoavam pelo beco. Um nó apertou-se na garganta de Arlete, enquanto ela lutava para processar tudo: a traição, a descoberta da identidade de Dona Neide, o filho do tigre. Era tudo demais. Mas quando a poeira da cena começava a assentar, algo extraordinário aconteceu. Dona Neide, com um olhar aflito, agachou-se ao lado do corpo do filho. Daniel, não! Sua voz soou como um lamento cortante. Ela começou a balançar a cabeça, como se não pudesse aceitar a realidade. Olhares de horror se cruzaram entre os presentes e o tigre, que estava apavorado. Não, mamãe, não! Então, em meio ao desespero, uma luz intensa surgiu atrás da figura de Dona Neide, ofuscando tudo ao redor. Arlete levou a mão aos olhos, tentando entender o que estava acontecendo. A abertura de uma porta, que até então parecia estar trancada, se iluminou. E com um tremor emocional, a pessoa que mais Arlete temia apareceu. Era Aurora, uma antiga amiga da família, envolta em um manto que refletia cores brilhantes, quase etéreas. Seu olhar era fixo e penetrante, como se conhecesse os segredos mais profundos de todos ali. Produziram este espetáculo por muito tempo. Ela falou, firme. Mas é hora da verdade, não acham? As palavras de Aurora reverberaram no beco. As pessoas começaram a sussurrar. A confusão tomou conta. Arlete, olhando para Aurora e depois para Dona Neide, não conseguia entender. O que você sabe? A avó perguntou, a voz vacilante, mas ainda cheia de determinação. Eu sei exatamente quem você e o tigre realmente são, Aurora disse, apontando um dedo para o criminoso, agora visivelmente aterrorizado. E às vezes, os filhos não são apenas reflexos de seus pais, mas também suas vítimas. A revelação causou um choque nas pessoas em volta. Feições se alteraram. Novos olhares de suspeita e incredulidade questionavam tudo o que haviam acreditado até então. O tigre olhou para Dona Neide, e o horror finalmente se instalou em seu rosto. Que você está falando? A voz dele tremia. Você não se lembrou, não é? Do que aconteceu naquela noite fatídica? Aurora sabia que seu tempo era curto, que o perigo estava à espreita, mas ela precisava expor a verdade. Eu fui a única que sobreviveu. Dona Neide e você, tigre, estavam envolvidos naquele sequestro, e Daniel era a prova viva de um passado que vocês queriam enterrar. Ninguém conseguia desviar o olhar. O tempo pareceu parar enquanto a verdade se desdobrava, revelando camadas de enganos e segredos. Arlete sentia seu coração disparar, o nó na garganta a sufocando, enquanto emoções se aglomeravam dentro dela. O que isso significava para o futuro? Para Lucas? Para a cidade que eles amavam? Cada revelação parecia mais explosiva que a anterior. E nesse instante, com os olhares apertados na cena, um outro barulho quebrou a tensão. Um carro passou no beco, placas girando e beijando. Um rastro de luz. A multidão, já tensa, se virou para ver, e numa fração de segundo, os rostos se tornaram máscaras de horror. Atrás do volante estava um homem que todos conheciam. Chegou o novo chefe da polícia da cidade, junto com um grupo de agentes, armados e prontos para agir. Mas ele não estava lá para ajudar.
Estava lá para concluir uma missão. Caminhão, transporte e sindicatos, se rendam! A confusão se espalhou novamente. A tensão aumentou e Arlete sentiu que uma tempestade se formava. O que aconteceria a seguir? Quem realmente estava do lado de quem? Ela viu a pergunta pairar no ar, enquanto a verdade, com suas garras afiadas, ameaçava consumir a todos. Uma névoa densa de incerteza se instalou, e o beco, que antes ardia com revelações, agora estava prestes a explodir. O grupo parou em seco, todos com olhos arregalados, sem saber se deviam ajudar ou recuar. Dona Arlete sentiu o nó na garganta apertar. O que ela havia desencadeado? A luz do lampião tremeu, como se estivesse respirando, junto com a tensão no ar. Você é? Daniel começou, seu olhar sombrio, fixo na fotografia. Você e eles. Mas como você sabia? O caos se desenrolava ao redor, quando Arlete, quase em transe, começou a conectar os fios soltos na sua mente. Uma sirene ecoou pela rua, cortando o silêncio. Um segundo depois, uma explosão reverberou. Do lado de fora, o beco estremeceu. As paredes pareceram se fechar e todos gritaram em pânico. Tiros ecoaram. O tigre, tomado pelo desespero, virou-se e, em um movimento fluido, começou a correr. Lucas! Arlete gritou, mas ele estava paralisado. O chão tremeu sob os pés e uma fumaça densa começou a se infiltrar do lado de fora. O barulho da sirene foi substituído por vãos rugidos e gritos. E enquanto o caos crescia, uma sombra familiar surgiu na entrada do beco. Era a mulher que Arlete não via há anos, Dona Neide, com um olhar determinado, mas com a expressão cansada. Arlete, não se mexam! Sua voz cortou o ar e todos a reconheceram. O tigre congelou, a expressão dele se transformando numa mistura de horror e incredulidade. Mãe? Arlete sentiu o chão desabar. A mulher que muitos acreditavam estar morta era a própria mãe do tigre. Cada palavra chegava como uma bomba, jogando mais lenha na fogueira que já ardia no beco. Vocês não entendem! Estão todos em perigo! Dona Neide gritou, enquanto a fumaça a envolvia. Esses homens, eles não estão aqui para ajudar. Eles vieram para acabar com você, tigre. O choque atravessou as linhas de lealdade que pareciam ter se fechado por anos. Arlete estava paralisada entre dois mundos. Daniel olhou para Dona Neide e sua expressão de medo se transformou em uma confusão palpável. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios como se ele tivesse sido atingido por um raio. Os policiais, confusos, estavam recuando. A situação fugia ao controle. Arlete observou Dona Neide e a conexão que ela tinha com o tigre, e percebeu que a verdade estava se despedaçando como uma cerâmica quebrada. Deixe-o em paz, Arlete gritou, a voz carregada de emoções. Ele não tem culpa dos atos de um homem. Ele é apenas uma vítima como todos nós. O olhar aflito de Lucas se virava entre os dois lados, seu coração dividido entre a avó e o amigo. Dona Neide avançou, mas a fumaça tornou-se mais espessa e a visão se curvou. Barulhos ensurdecedores de portas quebradas
e gritos de um tumulto próximo começaram a se misturar com os ecos de seus próprios pensamentos, criando um caos ensurdecedor. Você precisa escolher, Arlete! A voz de Dona Neide era firme, mas havia um tremor. Ou nós, ou eles. O passado não pode ser ignorado. E, em um instante decisivo, tudo mudou. Um brilho ofuscante apareceu entre os destroços. Com disparo, o som atravessou a confusão como uma agulha. Arlete se virou e o mundo ficou em câmera lenta. O corpo de Daniel tombou ao chão. Corações pararam. Gritos ecoaram. A última expressão no rosto dele era de surpresa. Uma expressão que nenhum deles nunca esqueceria. A traição se tornava ainda mais profunda. O beco, que antes fervilhava de vida, agora estava mergulhado em uma escuridão densa e opressora. Arlete caiu de joelhos, enquanto a realidade desmoronava à sua volta. O que havia se revelado? Uma questão pairava no ar, pesada e amarga. Quem, afinal, traíra quem? E o que mais estavam escondendo uns dos outros? Mas no meio do caos, uma figura emergiu das sombras. Era a Aurora, com seus olhos brilhantes e olhar penetrante. Chega, isso não é o que parece. Sua voz soou como um trovão. Todo mundo se virou para ela, a expectativa paralisando o ar. Daniel não é quem vocês pensam, Aurora exclamou, avançando em direção ao corpo. Ele não era apenas um amigo. Ele era o Elo, o verdadeiro filho da Dona Neide. A revelação golpeou o grupo como um relâmpago. Um murmúrio de incredulidade tomou conta do beco. O que você está dizendo? O tigre questionou, a voz trêmula. A Aurora continuou, a verdade como uma faca afiada. Daniel foi colocado ali para monitorar tudo. Ele é o herdeiro de um passado que vocês negaram por tanto tempo. A expressão de Dona Neide transformou-se em horror. Você não fez isso! Ela gritou, olhando para a amiga. A tensão explodiu como um fogos de artifício. Cada um lutando para compreender a magnitude da situação. O beco inteiro parecia estar em chamas, não pelo fogo, mas por uma verdade devastadora, que finalmente havia vindo à tona. E, enquanto os ecos da revelação se espalhavam, uma luz de sirene começou a se aproximar. O futuro de todos estava em jogo, e o que parecia um beco comum, agora era um campo de batalha emocional, onde a verdade e a traição se entrelaçavam de maneira mortal. Qual seria o próximo movimento? A linha entre amor e ódio estava perigosamente tênue, e ninguém parecia saber como sair disso com vida. O grupo parou em seco, todos com os olhos arregalados, sem saber se deviam ajudar ou recuar. O silêncio se esticava, pesado como chumbo, quando a Aurora, com sua autoridade, começou a revelar verdades que ninguém estava pronto para ouvir. Mas antes que alguém pudesse digerir a complexidade daquela situação, algo simplesmente irrompeu do mais profundo caos. O barulho de sirenes aumentou e uma figura familiar surgiu entre a fumaça, correndo em direção ao beco. Lucas! Arlete gritou, seu coração acelerando. Mas não era o seu neto que estava se aproximando. Era outra pessoa. A imagem era quase surreal. Uma silhueta feminina, os cabelos desgrenhados e o olhar conflituoso.
Era a mãe de Lucas, a ex-mulher de Arlete, que havia desaparecido anos atrás. Não pode ser. Dona Arlete sussurrou, paralisada pela visão. A mulher estava de volta, mas ao mesmo tempo parecia mais perdida do que nunca. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz trêmula, cada palavra uma luta. Contra a incredulidade. A mãe de Lucas, puxando o ar com dificuldade, soltou uma frase que fez o chão parecer desmoronar. "Eu sei quem é o verdadeiro pai do tigre. Ele é Lucas!" O rosto de Arlete ficou pálido. A revelação ecoou na mente dela como um estrondo. "Como assim? O que você está dizendo?" Mas antes que ela pudesse processar tudo, a sirene da polícia uivou novamente, formando um coro com o desespero ao redor. Daniel, agora com o olhar aterrorizado, balançou a cabeça, sem entender, sem saber em quem confiar. "Mãe, como você pode dizer uma coisa dessas?" Ele olhou para o tigre, buscando respostas, mas o homem estava congelado, sob a sombra da incerteza. O coração de Arlete acelerou, e uma onda de emoções a atingiu. "O que você quer dizer com isso? É uma loucura!" As palavras saíram de seus lábios como um grito sufocado. O passado começava a se entrelaçar com o presente, como se as verdades ocultas finalmente tivessem decidido se revelar. Dona Neide, que antes estava em choque, agora parecia outra. "O pai?" Suas palavras mal saíam, mas a força implacável da verdade estava presente. "Você sempre soube, não é? Você sabia que ele poderia ser o que você nunca quis acreditar." E nesse momento, a luz da realidade começou a mostrar suas garras. As peças do quebra-cabeça se uniam, e Arlete não. Queria acreditar. A verdade era insuportável. O tigre, seu neto do pai da mulher que havia desaparecido, era tudo parte de um ciclo que parecia se repetir. Os gritos da polícia se intensificaram. Eles estavam se aproximando. A situação estava prestes a explodir. O grupo hesitou, e Arlete percebeu que a revelação tinha criado uma divisão. Uma linha invisível, mas muito real, havia surgido. Daniel, atordoado, olhou entre a mãe e seus amigos, o medo se transformando em raiva. "Não pode ser verdade! Você está mentindo!" Ele se virou para Aurora. "Como você não contou? Era isso que vocês estavam tramando?" A atmosfera estava pegando fogo. A tensão se aglutinava na forma de um enorme nó no estômago de todos. E quando o silêncio parecia insuportável, o tigre, tomando coragem, deu um passo à frente. "Eu não sou esse monstro que todos querem que eu seja. Eu só quero saber a verdade." Sua voz ressoou, mas havia uma força assustadora por trás dela. E assim, enquanto o caos aumentava, uma explosão. Não uma explosão física, mas um colapso emocional. A ilha de segredos que Arlete havia construído começou a ruir, expondo as fraturas nas relações. E, em último grau, o medo de tudo o que se seguiria. A polícia estava quase lá, e cada um deles sabia. Tudo estava prestes a mudar. A verdade não era mais uma opção. Era uma obrigação. E no meio daquela desordem, Arlete se levantou, olhando para cada um deles. "Ninguém mais faz sofrer por causa de segredos. É hora de desmascarar a verdade, custe o que custar." E com essas palavras, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Um que ninguém poderia imaginar, onde alianças seriam testadas, e a verdadeira medida do amor e da traição seriam reveladas. O que aconteceria a seguir?
A espera era angustiante e cheia de expectativa. Arlete se levantou, com a determinação pulsando no peito. Era hora de confrontar a verdade. Ninguém mais vai sofrer por causa de segredos. É hora de desmascarar a verdade, custe o que custar. As palavras dela ecoaram como um chamado fervoroso. Mas a tensão no ar era pura eletricidade. Algo estava prestes a romper a superfície. Um estrondo imenso reverberou do final do beco. A multidão se virou, os corações acelerando, os olhos arregalados. Um caminhão muito grande aparecia, deslizando tão perto que parecia em câmera lenta. Mas a maneira como se movia falava de tudo, menos isso. "Corram!" alguém gritou, e o caos se instalou. As pessoas se espalharam, mas não era apenas um veículo qualquer. Era um carro da polícia. As sirenes uivavam, cortando os gritos e a confusão. E entre formidáveis homens uniformizados, um rosto familiar surgiu. "É o chefe da polícia!" Alguém sussurrou horrorizado. O olhar do homem fixou-se em Dona Arlete. "Você!" ele bradou, como se a culpa estivesse cravada em cada sílaba. Arlete sentiu um frio na espinha. "O que você está fazendo aqui?" A raiva se misturou ao medo, enquanto ela tentava entender como seu passado estava entrelaçado com tudo isso. "Desculpe, Dona Arlete, mas isso está além de você agora", o chefe gritou, um tom firme cortando sua voz. Ele gesticulou, apontando para o tigre. "Nós temos ordens para prendê-lo. Você não pode interferir." E a cena tornou-se uma bagunça. Os jovens amigos de Lucas recuaram, os olhares agora se voltando para Dona Neide, que parecia aturdida. "É meu filho!" ela exclamou. Mas nem isso foi suficiente para desviar a tempestade que estava se formando. Mas então, em meio ao tumulto, algo inesperado aconteceu. O tigre, com um olhar de desespero, começou a correr em direção ao chefe. E sem pensar, Arlete gritou: "Não!" Ela se lançou à frente. Mas antes que pudesse alcançar o tigre, uma explosão quase ensurdecedora estourou atrás dela. Um fogo intenso iluminou o beco, queimando a brisa com uma onda de calor que desorientou a todos. Um caminhão que estava estacionado explode em chamas, estilhaços voando por toda parte. O terror pairou no ar, e as pessoas começaram a gritar e a correr. Em desespero, o tigre virou-se, e a confusão se transformou todos em marionetes descontroladas. No meio do caos, uma figura que Arlete nunca esperou ver apareceu à sua vista. Daniel, quase sem fôlego, desviando de destroços, correu para Dona Arlete. "A culpa é minha. Eu não sabia. A verdade é muito mais sombria do que o que pensávamos." Seus olhos se arregalaram com medo. "Como assim?" A pergunta escapuliu dos lábios de Arlete. Mas antes que pudesse obter uma resposta, outro rosto familiar atravessou a fumaça. Era Lucas, com o olhar mais intenso que já vira. "Vovó, isso não é só sobre nós. Tudo é muito mais profundo." A tensão no ar era insuportável. Nada fazia sentido para Arlete. O que eles estavam tentando dizer? E enquanto os pedaços do passado e o presente colidiam, uma nova revelação emergia das sombras. O tigre, o filho perdido de Dona Neide,
estava agora no centro de um vendaval que poderia devorar todos. O caos se intensificava, mas no meio do desespero, uma verdade começou a se revelar, mais explosiva que a própria explosão. Eu sou um agente infiltrado. Daniel confessou, quase chorando. As lágrimas escorriam pelo rosto dele enquanto as palavras se sobrepunham, cada uma mais pesada que a anterior. Você não entende. Estou aqui para expor uma rede maior de corrupção. A corrupção da polícia. Não pode ser! Arlete gritou, o choque correndo pelas suas veias. O que você está dizendo? Agora tudo estava se desdobrando de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. Relações, verdades, tudo estava prestes a se revelar. O que estava realmente acontecendo? E enquanto a fumaça envolvia o beco, a pergunta surgia como um eco. Quem de fato era o vilão nessa história? A linha entre certo e errado estava se desvanecendo, e a luta pela verdade se tornava mais intensa. E enquanto o caos reinava, o futuro e o passado entraram em colisão, prenunciando que o maior desafio ainda estava por vir. O que aconteceria agora? Arlete entrou em um turbilhão de emoção ao perceber que tudo o que pensava estava prestes a ser desmantelado em 1000 pedaços. O rosto de Arlete estava pálido e o coração dela batendo como um tambor no peito. Tudo estava girando. Um passado escondido, segredos que pareciam ter vida própria, agora não podiam mais ser ignorados. E ali, no centro do agora estava apenas um filho perdido. Ele olhou para Dona Neide, o coração apertado. Você me traiu, mãe? Dona Neide estava em choque, e Arlete viu as lágrimas caírem. Não, meu filho, eu fiz isso para te proteger. O desespero na voz dela cortou o ar. A sirene da polícia ainda ecoava, e a fumaça já começava a se dissipar. Mas o clima estava carregado. Lucas, percebendo que o silêncio estava pesando, deu um passo à frente. Chega! Todos nós precisamos parar. Apenas parar. Por favor. Sua voz era uma mistura de medo e determinação. Mais segredos apenas trarão mais dor. E nesse momento, as palavras de Lucas foram como uma luz no meio da escuridão, fazendo com que todos parassem e olhassem uns para os outros, como se um novo entendimento estivesse surgindo. O passado de todos ali estava interligado, e se não se unissem, estariam perdidos para sempre. Quando a polícia finalmente chegou com suas armas em punho, Arlete sentiu uma mistura de alívio e terror. Seria o fim de tudo ou o começo de uma nova chance? Estamos aqui para prender o tigre e garantir a segurança desta cidade, gritou o chefe. Mas havia um novo tônus de hesitação em sua voz. Dona Neide tomou coragem e se virou. Ele não é o verdadeiro inimigo. O inimigo está mais próximo do que vocês pensam. Nós todos somos vítimas desse sistema. A incredulidade dominou o ambiente. O cheirinho da fumaça ainda estava no ar. Mas agora havia também uma faísca de esperança. Arlete nunca pensou que sua vida tomaria esse rumo. Enquanto as palavras dela ecoavam, os agentes hesitaram, trocando olhares. Daniel então falou: Sim, e precisamos de ajuda. Estamos prontos para expor tudo isso. O que tinha começado como um derramamento de sangue
agora se tornava um clamor por justiça. O choque nas expressões dos policiais estava claro. "Por favor, nos acreditem!" Lucas exclamou com fervor. E, estranhamente, as armas foram abaixadas. O ambiente, que antes era de tensão, começou a se transformar em um espaço de diálogo. Ouvindo uns aos outros, começaram a entender que estavam lado a lado na luta contra um inimigo comum. Arlete respirou fundo, sentindo a esperança surgir. É hora de deixar o passado para trás e seguir em frente. Olhando nos olhos de seu neto, ela viu a força que precisava. União. Estamos todos juntos nessa. Vamos fazer isso. A cena no beco começou a mudar, e os danos causados pela desconfiança começaram a se dissipar. A verdade estava sendo revelada, e com ela vinha uma nova liberdade. O tigre olhava para Dona Neide, e a expressão de dor nela falava de uma nova chance de reparação. Pode ser o começo de tudo, Arlete pensou, enquanto via o sol se pôr. Ao fundo, sem mais segredos e mentiras, um novo dia estava se anunciando. O amor e a verdade tinham o poder de curar. Eles estavam prontos, todos juntos. E agora, o que viria em seguida? E você, o que pensa? Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esgote o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre as reviravoltas dessa história. Não espere não mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.